Vamos iniciar, pessoal. Boa noite para todo mundo. Vamos iniciar aqui, dentro daquele tema de restaurar a comunhão. Tem algumas situações que às vezes o líder tem que tomar a iniciativa para resolver algum problema no grupo, para restaurar a comunhão. E nós passamos aí um exercício com algumas situações. Paramos aí no item 3, se eu não me engano, né? Vamos iniciar o 4. Uma mulher do GA desrespeita o marido corrigindo na frente dos outros. O que fazer? Quem é que fez aí? Pode compartilhar. Tá, mas aí até chegar nesse nível, o que tem que fazer? Isso. Foi visto, presenciado o problema. Adianta corrigir essa pessoa ali na hora, na frente de todo mundo? Não. Se ela estiver braba, ela vai se voltar contra você, vai ser pior. Você pode provocar uma discussão. Já aconteceu no diário. Já? Aham. E aí, como é que ficou? E ela fez isso? Que bom. Então já aconteceu isso em mais de um GA, em outros também. E aí, por que tem que tomar essa atitude? Por quê? Um princípio uma conduta permitida é uma conduta ensinada. Se o líder não chama, não exorta, com respeito e tudo mais, os outros vão aprender isso aí. Os outros vão falar, não, é assim mesmo que a mulher trata o marido assim. Daqui a pouco o marido também está fazendo, o outro está tratando a mulher mal na frente dos outros. Todo mundo vai aprendendo essa conduta errada. Então, tem que chamar a pessoa reservadamente, exatamente como o Toniel e o André fizeram. Chama, sempre com a Bíblia na mão. Olha, a palavra de Deus ensina isso não foi correto. E nós precisamos resolver isso porque foi em público. Foi uma desonra em pública que você fez ao seu marido. Já teve o contrário também. O homem fazer com a mulher em público, ele teve que consertar. Então, essas situações de confronto normalmente não são muito agradáveis, mas necessárias, e Deus chama o líder para fazer isso, tá? Todo mundo entendeu isso aí? Alguma dúvida nesse ponto? Tá. 5. Você como líder ficou sabendo que um homem do grupo está com um problema sério no casamento e quase divorciando. Você ficou sabendo através da esposa dele. O que fazer? Normalmente a mulher contou para a esposa do líder. Conta para a esposa. Aí a esposa do líder vai e conta para o líder. O que fazer? Você como líder, o que você faria? Aquele irmão ainda não te procurou para conversar. Quem mandou você falar da gente? Quem mandou? A gente ia resolver sozinho esse problema. Não era para ninguém se meter. Você é bocuda. Aí o cara ainda fica com mais raiva da mulher. Então assim, alguém tem outra ideia como proceder? Gostaria de compartilhar? Já aconteceu? E o que vocês fizeram? E ele foi abrindo? Tá. Então, uma estratégia por exemplo, normalmente as mulheres compartilham mais rápido. E a mulher vai na líder, né? E abre o coração. Ó, a gente está com um problema, está sério, a gente está quase separando, o problema está sério e tal. Aí a líder pergunta, você me autoriza a compartilhar com o marido, no caso, com o líder, né? E exatamente o que a Fran e o Eduardo falaram aqui. Então, se ela falar, não pode falar nada, senão o homem vai me matar e tal. Já aconteceu isso aí, algumas situações. Então, nesse caso, o líder fica impedido. Mas, ele sabiamente, ele vai se aproximar. A gente já teve que fazer isso aqui. O cara orgulhoso, ele estava pisando na bola, mas ele achava que ele ia resolver sozinho. Ele não queria apresentar aquela área de fraqueza. Ele queria manter uma aparência. Então a gente vai, se aproxima, né? Por exemplo, no líder, no grupo,
o líder já ora com ele. Na hora de escolher, você sabe que ele está com um problema, você já senta com ele, não, vou orar contigo. Normalmente, de preferência, orar sempre em trio, ali. Ora com ele e na hora de fazer os pedidos, dá sempre aquela palavra assim, olha, vamos orar por aquilo que realmente Deus precisa mudar na nossa vida, aquilo que Deus precisa restaurar. Aí você já dá uma palavra, de repente na área conjugal, todos nós enfrentamos, está comendo mingau pelas beiradas. Todos nós enfrentamos lutas nessa área, eu mesmo já enfrentei, aí você dá o seu testemunho, se você teve uma dificuldade nessa área, eu mesmo já enfrentei, nós tivemos um momento difícil, mas pela graça de Deus a gente chegou até aqui, aí o outro também já dá uma palavra, aquele irmão vai sendo preparado por Deus para ele ter coragem de expor, você entendeu? Porque o diabo cada vez mais vai querer prender ele ali, achando muitas vezes que não tem jeito, mas também não pode falar nada, porque se ele descobrir que a mulher falou, ele vai ficar com mais raiva ainda e pode piorar a situação. Então você tem que pedir muita sabedoria, tá? Porque esse é o dia a dia do líder de grupo. Quem já enfrentou a situação assim? Levanta o braço, como líder. Ó, aqui, ali, aqui, lá também. 5 grupos aqui, tá? De grupos de adultos, né? De pessoas casadas. Muito bem. Parabéns aí para vocês que souberam lidar com isso. 6. Um homem do Geá fez uma crítica durante o agradecimento de uma mulher, depreciando o agradecimento dela. Isso também aconteceu num Geá. O que fazer? Aqueles comentários infelizes assim, isso aí não foi nada o que você fez, isso aí foi, né? Diminuiu a mulher ali compartilhando, isso aí foi mais do que tua obrigação, isso aí não foi Deus coisa nenhuma, você que, entendeu? A pessoa ficou toda sem graça, chateada. E aí, o que você faz nessa hora? Tá, mas é ali na hora, você viu aquela palavra que não foi de Deus, foi o diabo usando a boca do cara para humilhar a mulher, entendeu? Olha a situação, foi uma palavra que o diabo usando a boca do cara ali para humilhar a outra pessoa, para querer dizer que aquilo não foi de Deus coisa nenhuma, ela foi, não foi mais a obrigação dela. O que você faz nessa hora? O que você tem que fazer na hora, todo mundo tem que saber que você não concordou com aquilo. Todo mundo tem que saber na hora. O líder ali, você pode enfrentar uma situação dessa. De repente, você recebe um convidado lá, um cara que é novo na igreja, vai no teu grupo, e às vezes o cara fala demais ou fala de menos, né? E aí você tem que demonstrar na hora, não, olha, aí você dá uma palavra, o contrário do que ele fala, você inverte. Não, o seu testemunho foi uma bênção, minha irmã. Olha, a gente pode ver Deus agindo. Você inverte o negócio. Todo mundo vai ter que ver que você não concordou com aquilo. Agora, meu irmão, a tua palavra, a gente vai conversar depois sobre isso, só nós dois. Todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber. Sobre o teu comentário, nós vamos conversar só nós dois. Porque você não pode alongar isso aí. Entendeu? Você vai ter que... todo mundo vai ter que ver. O líder, ele tem que se posicionar. Você entendeu? Esse comentário a gente vai conversar em particular. Aí você vai levar com ele depois, com respeito, mas ensinar para ele que esse comportamento dele foi humilhante. Nós tivemos uns 3 casos desses que a gente teve que... E 2, o líder não se arrependeu, teve que ser... A pessoa não se arrependeu, teve que ser chamada. Veio o líder junto, entendeu? E aí,
esse irmão nosso, ele tem que ser ensinado a ter uma postura respeitosa, e ele vai ter que voltar no grupo, e o líder, todo mundo está esperando agora qual vai ser o próximo capítulo da novela. Entendeu? Vamos ver qual vai ser a atitude da líder. Não só os irmãos, mas Deus também. Entendeu? Se o líder vai deixar aquilo barato, vamos deixar para lá, deixa quieto. Não, tem que reparar, sempre tem que reparar. E agora, aí você explicou, meu irmão, você entendeu que aquilo não foi de Deus, foi um comentário humilhante, você depreciou o agradecimento da nossa irmã lá. Teve um caso que a irmã começou a chorar no meio do grupo, entendeu? E o cara não se arrependeu na hora. Se você confronta na hora, você pode criar uma guerra ali. Então você desfaz aquela palavra que não foi de Deus, você dá outra palavra por cima, e depois você deixa ali a sentença no final. Nós vamos conversar sobre isso nós dois, tá? E depois nós vamos dar um retorno para o grupo. Pronto, encerra e prossegue no grupo. Terminou o grupo, aí você vai chamar ele ou marca outro dia, entendeu? Aí você vai sentar com ele, vai orar com ele, vai marcar, vai ensinar para ele que o que ele fez foi humilhante, não foi de Deus, e que ele precisa consertar agora na frente de todo mundo, porque ele fez na frente de todo mundo. Ele humilhou. Então, ele vai ter que fazer isso. Tivemos um caso que o cara falou, não quero fazer. Ah, tu não quer fazer? Isso ele falou para o grupo, o líder do grupo, depois veio conversar comigo, foi chamado ele, o líder, para a gente resolver isso, e ele falou, não concordo não fiz nada demais. Eu falei, tá, então tá bom, então você acha que não foi nada demais. Aí eu li Romanos 16 para ele, Tito capítulo 3, mesma coisa, que vocês já conhecem, tá? Então tu tem um prazo para resolver isso. Se você não resolver, você não vai mais participar desse grupo, tá certo? E também você vai ficar afastado da igreja por um tempo, porque você é uma pessoa que provoca divisão. E Deus fala para aqueles que provocam divisão e não estão querendo se consertar, precisa ser rejeitado. Então você vai ser rejeitado até a hora que você vai se arrepender e você voltar e consertar isso. Você entendeu? Aí ele viu que o negócio era sério. Aí ele, então nós vamos, quem sabe a gente pode fazer. Aí começou a mudar o tom. Por quê? Porque eu li para ele o que estava na Bíblia. Não foi uma coisa da minha cabeça, o pastor está contra mim, o pastor está... Não, meu irmão, está aqui, olha. Romanos capítulo 15, capítulo 16 e Tito 3 está aqui, ó. Aqueles que fazem isso e não querem consertar, não pode estar na comunidade. Nós tivemos 3 casos disso aí. É desgastante? Todos 3, graças a Deus, consertaram. Um consertou, mas depois saiu da igreja, depois voltou de novo, e os outros consertaram, né? Mas tem que fazer isso aí, tá? Dá trabalho, liderar dá trabalho. Liderar. E os jovens é a mesma coisa. Você que é jovem, tá, que aceitou ser líder de GA, você sabe que você tem esse papel também de ajudar o seu irmão a melhorar. E sempre com a palavra de Deus na mão, sobre o que Deus fala de alguns comportamentos. E se a pessoa for visitante? A pessoa é visitante e faz isso, como que é? Se for visitante, você precisa ensinar do mesmo jeito. Tem que fazer a mesma coisa. Tem que ensinar, tem que chamar e ensinar. Sempre com a palavra na mão. Ensina, olha, mesmo você sendo visitante, talvez você não conheça como funciona a comunidade dos salvos, dos irmãos em Cristo, mas é assim que a gente procede. E se o cara falar, então não quero ficar nesse meio, então tá, então segue o teu caminho, Deus te abençoe, mas assim é que Deus ensina, tá? Então isso é chato de fazer, mas a gente precisa fazer. Graças a Deus nós só tivemos um caso de um irmão que foi excluído numa situação dessa, e não foi por causa de mau testemunho mesmo, onde ele morava, de chegar ao ponto de bater na mulher.
né? Um irmão nosso em Cristo aqui, que convertido, batizado, e esse teve que ser afastado e ele não voltou mais, né? Também, coitado, a vida dele foi uma desgraça só, né? E acabou divorciando da mulher e foi uma desgraça só. Então, a gente tem muito pouco isso na igreja, graças a Deus, numa comunidade grande como a nossa, né? Mas às vezes pode aparecer no seu grupo e tem que saber como lidar com isso, tá bom? 6. 7. Um integrante do GA procurou o líder para dizer que se sentiu ofendido com o comentário de uma pessoa do grupo. E aí, o que fazer? Você, líder, uma pessoa te procurou, poxa, o fulano fez um comentário lá, eu não gostei. Aí, o que você fala para ele? Oi? Isso. Vai lá. Tudo isso que você falou para mim, Deus está querendo que você fale para ele lá. Até hoje isso as pessoas não aprenderam. A gente cansa de ensinar, as pessoas não aprenderam ainda. Você ensina. Agora, vamos ver, vamos supor que a pessoa, mas eu não tenho coragem, mas você percebeu que foi uma ofensa, um desrespeito que foi feito. Mas a pessoa, às vezes, é um novo convertido, eu não tenho coragem de fazer isso, você me ajuda? Aí você, como líder, você vai ajudar aquela pessoa que é mais novinha, ainda fraca na fé, está começando, ainda não tem ainda, e você vai ajudar aquela pessoa, você vai chamar aquele irmão, olha, reúne os dois e fala, aconteceu isso, pode falar, meu irmão, como você se sentiu então, quando ele falou, aí você confirma, você falou isso mesmo, foi isso que aconteceu, você deixa a pessoa falar, a pessoa se defender. Já aconteceu, a gente teve que fazer isso, e o outro que ofendeu sem querer, nem imaginava que o outro estava ofendido, remoendo aquele negócio há 6 meses, sei lá quanto tempo, você entendeu? E ali acabou tudo bem, os dois se abraçaram, ficou tudo em paz. Então isso precisa ser feito. Agora, vamos supor que houve uma ofensa, não quero falar com ele não, deixa quieto isso para lá, já entreguei para Deus. Tudo bem, você entregou para Deus, vamos supor que você tenha sido ofendido. Você entregou para Deus? Ótimo. Você não ficou magoado, você não ficou ferido. Tem que tratar a pessoa normal, tá? Mas o conselho é sempre ajudar aquela pessoa a melhorar. A gente já viu isso acontecer também. Uma ofensa e o outro falar, deixa quieto, deixa para lá, o fulano é assim mesmo. Tá, então ninguém ajuda ele a melhorar, então? Ele sempre vai continuar assim, ele está sentenciado a ser assim a vida toda. Não adianta, não vale a pena, vai ser só estresse. Não, vamos ajudar ele precisa saber. Meu irmão, o teu jeito de falar com as pessoas está sendo ofensivo, então vamos lá. E tem que melhorar isso. O fulano, você ofendeu ele. Então, pode acontecer isso? A pessoa deixou para lá, resolveu entregar para Deus e não ficou magoada? Pode, é um direito que ela tem. Agora, tem gente que fala, deixa para lá e fica ressentido. E corta a pessoa, tá certo isso? Aí não é de Deus, entendeu? 8. Chegou ao seu conhecimento que uma pessoa do GA está muito aborrecida com outra pessoa do GA por causa de uma prestação de serviço ruim. Procon é um ministério novo da igreja agora. Quem vai ser o líder vai ser o Cláudio. Ministério Procon. Só resolvendo os abacaxi. Manda pro Cláudio. Ouvidoria. E aí, o que fazer nessas horas? Já aconteceu algumas vezes também. Como é que a gente vai lidar com isso? Primeiro conselho é o seguinte, inclusive com esse irmão aconteceu, ele descumpriu um trato. Ele já tinha acontecido isso com 3 pessoas. Prestou o serviço e a pessoa ficou insatisfeita. Aí eu chamei ele
e falei, olha, a partir de hoje você só vai fazer serviço para as pessoas da igreja com contrato. Combinado? Combinado. Aí aconteceu de novo com outra pessoa, a pessoa me trouxe um problema, eu chamei ele, eu falei, e o contrato? Ah, não fiz, pastor. Aí gerou dúvida, porque é como se tivesse combinado um tipo de serviço com um preço, mas depois não foi aquele serviço, foi menos um pouco, e o cara que estava prestando o serviço achou que era menos, mas só que o outro contratou mais. Você entendeu? Aí o que contratou achou que o serviço não foi concluído como ele achava. Como é que se resolve isso? Primeiro, tem que ter um contrato. O ser humano precisa, o ser humano é falho, ele esquece as coisas. E Satanás trabalha muito forte nisso para justamente ter essas intrigas entre irmãos. E aí precisa estar escrito ali, ou um orçamento, nem que seja guardado no WhatsApp ali, mas está ali, é um documento, está guardado, combinado. E aí, nesses casos, gerou dúvida. Os dois erraram, porque não tem contrato e não tem como você apurar aquilo ali, ficou a palavra de um contra o outro. Como resolver isso? Divide o prejuízo. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos dividir aqui o prejuízo. Você vai ficar com uma parte, você vai pagar a outra, vamos dividir aí e tal, e cada um vai ficar com um pouquinho do prejuízo. Combinado? Tudo certo? Ah, tá, pastor, tudo bem, então, a próxima vez, mais uma vez. E se você contratar mais algum irmão da igreja, sem contrato, eu vou botar a tua foto lá no projetor, eu vou falar, pessoal, ninguém faz serviço mais com esse irmão aqui, ó. Ele, que isso, pastor? Eu falei, sério? Vou fazer isso. Porque você não quer seguir uma instrução, você está sendo motivo de briga na igreja, de discórdia. É o terceiro já que você arruma confusão por causa do seu trabalho. E a gente não pode ficar perdendo muito tempo nisso aí, não. A gente tem coisa mais importante para a gente resolver. Você está sendo insensível ao ensino. Aí vamos ver na Bíblia aqueles que são insensíveis ao ensino, o que acontece? Toma ali Romanos 16 e Tito 3. Aí o cara, é verdade, pastor, é sério o negócio. Eu falei, é sério, meu irmão. Aqui é assim que Deus trata a gente. Aqueles que não querem seguir o ensino, que querem ser irresponsáveis, querem arrumar confusão, é assim que Deus fala que tem que ser. Então, depois desse dia, graças a Deus, nunca mais nós tivemos problema com esse irmão. Que eu saiba. E prefiro não continuar não sabendo. Ou então ele não está mais com serviço nenhum. 9. Um homem do GA muito afetuoso abraça de forma intensa todas as pessoas do GA, inclusive as mulheres. Algumas pessoas estão desconfortáveis com isso. Aquele abraço afetuoso que você fica ali querendo se soltar e quase não consegue respirar. É um abraço intenso. O que fazer? Tem alguns irmãos que são mais calorosos, né? Gostam de abraçar, linguagem de amor, toque físico e tal. E lá na igreja que ele veio era assim também. Aliás, os homens lá até se beijavam. E aí ele gosta muito de abraçar, né? E aí tal, o que fazer nessa hora? Alguém quer compartilhar? Sempre tem que conversar com a pessoa, tá? Mas, por exemplo, um homem ficar abraçando as mulheres assim, é perigoso? É perigoso. Vá abraçar a sua esposa, meu irmão. Às vezes a mulher do cara mesmo, ele não abraça daquele jeito. Quer ficar abraçando a mulher dos outros? Não dá certo. Entendeu? Não dá certo. Então, abraça a sua mulher bastante em casa para não ficar precisando abraçar a mulher dos outros.
Porque vai ter homem que não vai gostar disso. Eu não estou falando de um abracinho, aliás, quero até ensinar como se abraça aqui as mulheres, que a gente tem que procurar. Vem cá, Elô. Elô, o pessoal te chama? Elô mesmo. Vai abraçar, uma jovem abraça assim, entendeu? Dá um abracinho de leve assim, né? Linguagem de amor, toque, às vezes a pessoa gosta de tocar, não tem problema nenhum. Agora, tem uns abraços que o irmão vai lá, contra os seios da mulher ali, e fica grudado. Eu falei, que isso, meu irmão? Isso dá problema. Isso não dá certo, não. Né? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque Deus fala pra gente vigiar. Agora, você tá com um irmão desse lá no seu grupo, que é abraçador, gosta de abraçar todo mundo. Você já sentiu que o pessoal está desconfortável. Você como líder, o que fazer? A maioria das pessoas não vão ter coragem de falar para ele, tá? As pessoas não vão ter coragem, porque o irmão é afetuoso, é carinhoso, é o jeito dele. E aí, as pessoas não vão ter coragem de falar. Só aqueles que são assim, que confrontam mesmo, vão falar, olha, rapaz, esse negócio não está legal e tal. Às vezes a mulher fala, né? Mas a maioria não tem coragem de falar. Né? Tinha até um pastor aqui, já contei a história, que era muito meu amigo, ele gostava de me beijar toda hora. E eu tive que falar para ele. Falei, rapaz, não me beija. Cara, já te falei, cara. E aí a gente foi para uma reunião de oração da UPVEL, aí ele veio já na minha direção, que ele gostava muito de mim. E ele era muito afetuoso, ele não está mais aqui em Cascavel. Aí ele já veio orar comigo. E me abraçou assim, colou, isso depois da conversa que eu tive com ele. Agarrou o meu rosto assim, eu falei, e eu tentando soltar... Eu falei, cara, esse irmão tá com problema, né? Aí ele não me beijou. Terminou a oração, eu falei, caramba, ele não me beijou. Que bom. Aí quando terminou a oração, ele me deu um beijo na testa. Aí eu falei, rapaz, tu não tem jeito não. Aí ele só dava risada igual você. Ele falou, cara, eu sou assim, não tem jeito, cara. Eu sou assim, eu faço isso com os irmãos da minha igreja. Ele era assim, entendeu? Aí a gente deu risada lá, porque aí, quando ele vinha falar comigo, já sei, não vou te beijar. Aí já ficava fazendo piadinha, né? Então, alguns irmãos vão ser assim. Entendeu? Agora, eu já ouvi testemunho de irmão aqui. Pastor, sabe o que tocou meu coração nessa igreja? Como eu fui acolhido. Teve um irmão que me deu um abraço ali na entrada, que eu falei, aquele abraço eu não recebi nunca nem de ninguém da minha família. Você entendeu? Tem gente que vai gostar? Vai, mas tem gente que não vai. Agora, com relação à mulher, a gente tem que vigiar. Você pega uma mulher carente, de repente está com um problema no casamento, o marido não faz isso com ela. Você é educado demais com a mulher. Tá? Educado demais. Não estou falando para ninguém ser mal educado. Mas é muito atencioso, muito gentil aquilo que ela não tem em casa. Aí você dá um abraço intenso desse, ela começa a pensar assim, sem querer, não é que ela seja maldosa. Queria que meu marido fosse assim. Poxa, por que ele não é? Aí ela olha para o marido, vê aquele homem frio, insensível, uma geladeira, e o outro gentil demais. Aí ela começa emocionalmente a ter maus pensamentos, e ali pode se desenvolver o quê? Um problema sério. Entendeu? Então o homem tem que ser sábio, a mulher também, e evitar essas coisas. Para que a gente vai se expor? O que a gente vai ganhar com isso? Eu estou falando de coisa que já aconteceu. Então a gente tem que tomar a iniciativa e chamar esse irmão. Olha, meu irmão, eu sei que você ama essas pessoas e que você quer muito bem, mas a gente tem que vigiar, a gente tem que cuidar. Tem algumas pessoas que estão desconfortáveis com isso, mas elas não têm coragem de falar para você. Entendeu? Então, olha, mas
você gosta de abraçar? Os homens você pode abraçar à vontade. Só não beija. Mas pode abraçar os homens aí e tal. E se o homem também não gostar, ele que fale. Ele que fale. Tá? Muito bem. Pega aí a sua aula 5. Oi? Tem atrás. Tá, só para preencher aí. Como restaurar a comunhão? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que fala aqui? Esforce-se para viver em paz. Tudo isso para restaurar a comunhão. Façam todo o possível para viver em paz com todos. 7 passos. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Tome a iniciativa sempre. Tenha compaixão. Isso aqui é para restaurar, tá? Tem que orar antes. Tem que tomar a iniciativa. Não fique esperando o outro. Se você precisa restaurar a comunhão com alguém, precisa lembrar disso. Tenha compaixão. Confesse sua parte no conflito. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Coopere tanto quanto possível. Enfatize a reconciliação e não a solução. Você tem alguém que precisa reconciliar? Ou no seu grupo tem alguma pessoa que precisa fazer isso? Encoraje ela a tomar a iniciativa. O que é um grupo familiar? Lê aqui para mim, Carlos Henrique, por favor. Lê aqui, ó. É um grupo de pessoas que se reúne semanalmente com o objetivo principal de acolher e cuidar uns dos outros. O objetivo final do grupo é o crescimento de todos e a multiplicação em novos grupos. Já que a gente está na semana dos propósitos aí, tá? E espero que todos no seu grupo estejam motivando seus grupos. Em falar nisso, já programaram no seu grupo aí a semana final, a celebração final da campanha? Alguém já pensou aí? Quem pode compartilhar? O que você pensou no seu grupo? Nossa, a gente vai fazer uma comunhão no salão de festas aí com todo mundo. Comunhão no salão de festa? Isso, separado. Eduardo? Também dia 7 nós vamos fazer uma comunhão no salão social do prédio. Salão social do prédio. O que vai ser feito lá? Pensar alguma coisa para destacar aqueles que vão terminar a campanha dentro daquele percentual dos 80%? O que vocês pensaram? Confeccionamos já os chaveiros. Chaveiro. Tá, mais alguém gostaria de compartilhar? Luiz? Costelão? Opa, que dia vai ser? Dia 30? Tá. E pensaram alguma coisa? O teu foi o chaveirinho, né? Legal aquela ideia. Alguém pensou alguma coisa mais? Andréia, Toniel? Casamento na roça? E quem é que vai casar lá? Vai ter um irmão que vai casar? É bom que ele já paga a festa, né? Mais ou menos. Nosso já vai dar junto com o Luiz, pra ninguém entrar mais não, hein? Vai ser junto o costelão? Legal. Quem mais aí preparou alguma coisa? Costelão lá. Quem mais? Se alguém pensou aí alguma coisa? Você aí, Leide? Nós vamos fazer uma comunhão na casa dos membros do grupo e compramos um presentinho para destaque. Legal, vai ter um destaque lá daqueles que vão. Então vá pensando aí, se você não pensou ainda no seu grupo, tá? Então já vai pensando como vocês vão celebrar isso aí. Então veja bem aqui, ó. O grupo já cumpre alguns propósitos. Você tem que lembrar qual é o primeiro propósito, que esse você não pode falhar. Qual é o primeiro propósito numa ordem de prioridade, de importância? Qual é o que entra aí? Enturmar essa pessoa, fazer ela se sentir parte da família. Esse é o propósito número 1 do grupo. O segundo, qual é?
Evangelizar, trazer pessoas novas para, através da influência do grupo, dessa acolhida, a pessoa começa a se sentir bem aí. Tem alguém em algum grupo aí que frequenta o seu GA, mas ainda não vem na igreja? Você percebeu que é uma pessoa ainda que não se converteu, ainda mais gosta do GA? Tem alguém? Ó, tem algumas pessoas, mas que ela gosta daquele grupo ali, daquele ambiente. Isso é Deus que está usando a vida daqueles irmãos para atrair essas pessoas. Por exemplo, lá o grupo de Manaus tem uma visão diferente. Lá não pode ir quem não é da igreja. No GA, não pode. É só para quem é da igreja. Tá? Quem não é da igreja pode ir vai na igreja, mas no GA é só para os irmãos da igreja. Nós aqui entendemos diferente, que é uma oportunidade para atrair pessoas para Cristo. Terceiro, engrandecer. Qual é a parte ali do grupo, do grupo ali que a gente vê isso muito nítido? Nos agradecimentos. O quarto propósito, ensinar através de quê? Compartilhar da meditação. A gente está compartilhando aí o livro nesse período, né? Então as pessoas vão compartilhando o que Deus está falando ao coração dela, e isso vai gerando um ensino para os outros. Vão aprender, todo mundo aprendendo junto. E o quinto e último, engrenar nas atividades do grupo. Tem gente que fica com a criança, tem gente que participa ali de algum momento do grupo. Você pode, por exemplo, colocar uma pessoa para fazer um quebra-gelo, ou quando vai ter uma atividade especial, vai ter uma feijoada, por exemplo, aí, um líder de grupo está organizando uma feijoada para abençoar uma pessoa, que pode ser feito no grupo. Tá? Então todo mundo engrenado, quando tem encontro de casais, todo mundo engrenado ali servindo. Então também tem esse propósito do grupo. Então o grupo atende os 5 propósitos, por isso que é tão importante. Desenvolve isso, né, na vida de cada um. 7 conselhos básicos para ter um GA saudável, ou seja, um GA que cresce. Um GA saudável é aquele GA que tem vida e normalmente não precisa grandes estratégias para ele crescer. Ele vai crescendo porque ele é saudável e é como uma igreja ali pequena e é um organismo vivo. A igreja de Cristo, o Espírito Santo habita ali, então essa comunidade tende a crescer se elas estiverem fazendo aquilo que Jesus ensina. Lembra lá as atividades da igreja? Lá tem até no Um com Deus, né? Está lá em Atos 2. Quem é que lembra as atividades da igreja? Oração. O que mais? Comunhão. O ensino dos apóstolos. Oração. São atividades da igreja que está tendo isso na comunidade. Você começa a ver crescimento, porque a igreja, que é um grupo de pessoas reunido, não é igual a uma organização humana, é diferente. Então, aqui tem algumas dicas, considerando que esse grupo já faz isso. O grupo ora, o grupo está compartilhando a palavra, o ensino, o grupo está buscando essa comunhão. Então, vai haver o crescimento. Vamos lá. Mas como líder, você precisa zelar pela sua vida espiritual. O líder não pode deixar pecado escondido, coisa mal resolvida. Isso apaga a ação do Espírito Santo. O líder não pode não zelar pela sua santidade. Ele tem que estar cuidando, ele tem que estar vigiando, ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que não há acusação contra ela. Não estou dizendo que o líder tem que ser perfeito, mas se ele errar, ele tem que resolver rápido. Ele não pode ficar com coisa ali mal resolvida, remoendo. De repente é um problema familiar, um problema com a esposa, ele não consegue resolver, não senta com a esposa, não pede perdão, não resolve, não ora por aquilo.
Você entendeu? É um problema financeiro que ele não consegue, é uma desonestidade que está ali, o diabo fica acusando ele toda hora e ele não resolve. Então, seja o que for, o líder precisa ter esse entendimento que ele precisa ser irrepreensível. Tiago 3,1 fala: aqueles que lideram, aqueles que ensinam, o rigor é maior, o nível de exigência é maior. 2. Preparar com zelo a reunião do grupo. Preparar antecipadamente a programação, planejar a reunião. A obra de Deus não acontece por acaso, requer dedicação, entusiasmo e compromisso. Vamos supor que um dia você viajou ou teve um problema qualquer e você não conseguiu organizar, não pensou nada do grupo. E aquele dia foi fantástico. O Espírito Santo agiu e você viu gente se quebrantando, o pessoal compartilhando. E isso eu já vi acontecer. Isso pode até acontecer. E naquele dia tu não pensou em nada no grupo, você foi com a cara e com a coragem. Deus, por misericórdia, Ele faz isso. Mas quando Ele percebe que a gente é relaxado, desorganizado, que a gente não está com o coração na obra dele, Ele fala: sem vergonha. Então, você vai ver só uma coisa: vou endurecer o coração desse povo, porque você não é dedicado, você não se organiza, você não pensa nas pessoas, você quer sempre deixar esse grupo sendo a mesma coisa e ninguém aguenta mais. Então você vai ver, vou endurecer o coração e esse grupo vai acabar diminuindo por causa da sua falta de amor, de zelo. Então isso pode acontecer. E muitas vezes acontece mesmo, uma vez que você não conseguiu preparar nada e você foi lá e você não pensou nada, não fez um quebra-gelo, não fez nada diferente no grupo, nem meditou, você como líder, e de repente acontece um mover no grupo lá, um quebrantamento, aí você pensa: então melhor é ser assim. Quanto mais a gente se prepara, parece que é pior. Não. Aí Deus fala: então tu vai ver só uma coisa. Não é assim. A obra de Deus, ela não acontece por acaso. E principalmente se a gente perder o coração pelo grupo, começar a se desinteressar por aquilo ali, pelas pessoas, pelo ministério, pela liderança, o Espírito Santo começa a não agir mais. Porque ele percebe que precisa ter o quê? Um desejo no coração de ver aquilo acontecer. O líder é a pessoa que faz acontecer. Quando começa a perder... Eu já vi igrejas aqui em Cascavel. Pastores desanimados que perderam o coração pela igreja. O que acontece? Os irmãos sentem isso. Quando o líder ele perde o interesse pelo ministério, uma das primeiras coisas que acontece, ele para de se importar com pessoas. Pessoas se tornam um peso. Entendeu? E aí, quando a gente não se importa mais com pessoas, Deus, o Espírito Santo não age mais, porque é o que mais Deus tem de precioso são o quê? Vidas, pessoas, que é a igreja dele. Então lembre disso, se organiza, pensa, você tem que estar orando no início da semana, falando com Deus: Senhor, esse grupo, olha, Senhor, que seja um momento especial, nos dê criatividade e sabedoria para ajudar esses irmãos, para acolher esses irmãos. E você precisa estar orando pelo grupo, você precisa estar com ideias criativas também, aprendendo com os outros, por isso que a gente tem esse grupo aí no WhatsApp, para ajudar isso, compartilhando. Você viu que deu certo lá no outro grupo, você também aproveita a ideia do outro e assim faz. Assim é que se faz. Tem um ditado no exército que é assim: no exército nada se cria, tudo se copia. Na obra de Deus também não é diferente. É só copiar tudo que Deus fala para fazer aqui. E você vai e faz aquilo ali que já deu certo lá no outro. Alguém já pensou, já quebrou a cabeça? Repete tudo igual.
né? Se você não é o suficientemente criativo, seja pelo menos corajoso para copiar a criatividade de alguém. Entendeu? Que deu certo e você vai e aplica ali. E vamos ver, Deus, vamos orar por isso, porque deu certo lá e talvez dê aqui também. Então a gente precisa fazer assim, tá? E ser humilde para reconhecer que foi ideia de outro, né? Ideia de outro, e você está aplicando e é bênção e vai abençoar aquelas pessoas. 3, criar oportunidade de comunhão. Se você nunca faz, não tem nada no grupo. Agora, comunhão não é só comida. Comunhão é também comida. Comunhão, por exemplo, tem um irmão lá que está doente, está com um problema de saúde, aí você vai lá, junta alguns irmãos do grupo, vai lá, visita, ajuda ele e encoraja. Isso gera comunhão. Qual outro exemplo de comunhão aí que você pode dar? Através do assistencialismo. Ajuda financeira também é uma comunhão. Por exemplo, essa família aí que está sendo ajudada no grupo do Cleverson e da Tati, que está organizando essa feijoada, né? Esses irmãos estão ali, né? Vão ser abençoados pelo grupo, eles jamais vão esquecer isso, né? Jamais vão esquecer esse ato de amor. Pessoas estão se organizando, comprando os ingredientes, e gente que vai ter um trabalhão para fazer aquilo ali. Então, são atos de amor que geram comunhão, né? E isso atrai pessoas para a comunidade, para o grupo, porque todas as pessoas, é uma necessidade do ser humano amar e se sentir amado. Todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir acolhido. E o propósito do grupo justamente é esse aí. 4, importar-se com pessoas. Isso aqui são dicas para o seu grupo ser um grupo saudável. E um grupo saudável cresce. Motivar o GA a trazer convidado. Você convida um, convida outro. Agora, se o GA é ruim. Alguém vai convidar? Não. É igual igreja. Eu já fui de igreja que não dava para convidar ninguém. Alguém já foi de uma igreja que não dava para convidar ninguém? Porque se eu já estava quase saindo da igreja, como é que eu vou convidar alguém para ir para lá? Para escandalizar a pessoa? Entendeu? Não dá para convidar ninguém, porque a pessoa saía frustrada. Entendeu o problema? Então, culpa da liderança. A liderança é que faz acontecer. Tudo começa com o líder e termina com o líder. Tá? E o nosso GA, ele já é formatado de um jeito que ele consegue caminhar. Tem gente que pensa assim, mas eu não conheço muito a Bíblia. Precisa conhecer muito a Bíblia para ser líder de GA? Não, já tem ali a meditação, você é um facilitador, você está aprendendo junto com aquelas pessoas. Ninguém vai exigir de você grandes conhecimentos teológicos para você liderar um GA. Aquelas pessoas que estão ali não estão em busca disso. As pessoas que vão para um GA estão em busca de quê? De acolhimento, de oração. Por isso que num GA nunca pode faltar. Você pode cortar tudo num GA. Vamos supor que um dia tem uma atividade diferente no GA. Se tiver que cortar alguma coisa no seu GA, o que você cortaria? Compartilhar. Por quê? Aquele compartilhar, apesar de ser um momento bom, ele pode aprender sozinho lá lendo a meditação. Agora, agradecimento e oração, não corte. Não corte. Entendeu? Não corte, porque pelo menos ali só tem 30 minutos. Faz 15 minutos e 15 minutos de agradecimento e 15 minutos de oração, e você cumpriu a sua missão no GA. Não pode chegar, pessoal, não vai dar tempo para fazer oração hoje, vou só fazer uma oração aqui abençoando todo mundo. Senhor, o Senhor conhece o pedido de cada um aqui.
o sofrimento, o dor, o desespero de cada um. Senhor, abençoa, Senhor, ouve. Tá, Deus abençoe, vamos para o lanche agora. Ninguém foi no GA para isso. Entendeu? Mas isso já aconteceu em GA. Não pode acontecer. Você tem que lembrar, não, o GA, eu não vou cortar esse momento da oração, porque esse momento da oração vai gerar o quê? Comunhão. Ele vai repartir a necessidade dele com 2 irmãos ali que vão orar, um trio normalmente, e aí ele vai repartir a necessidade, e alguém vai interceder por ele. Entendeu? 6. Ser o quê? Hospitaleiro. O anfitrião, às vezes é o líder, às vezes não é. Ele precisa receber bem as pessoas, não ficar naquele desespero, preocupado com a casa. Será que vão entornar refrigerante no meu sofá? Será que as crianças vão quebrar alguma coisa? Será? Aí você, que é o dono da casa, você tem que ter lá, você tem que organizar o negócio. O lanche é ali naquela sala. Tem que ser só ali. Não é esse negócio da criança na casa toda com um pedaço de bolo sujando tudo, refrigerante. Uma pessoa dessa vai querer ser anfitriã? Não vai. Aí é falta de quê? Organização. Tem que ter o lugar e cada responsável. Aí o líder vai ajudar nisso aí, tá? Às vezes ele é o anfitrião, fica mais fácil, mas às vezes ele não é o anfitrião. Ele está liderando na casa de alguém. Aí tem que ter esse ajuste, conversar antes, tá? Para não ter esses problemas. Mas não pode ser aquela pessoa super apegada porque uma criança quebrou a plantinha dela lá fora. E a criança naquela hora, o pai não viu e ela foi lá, quebrou uma plantinha. E isso foi um desespero e foi um estresse tremendo. Talvez essa pessoa não esteja preparado para ser uma anfitriã, porque está supervalorizando demais algumas coisas em detrimento da pessoa, tá? Então, precisa ter essa ordem para organizar tudo certinho, onde vão ficar as crianças, quem é o responsável, a hora do lanche das crianças, depois o pai com o seu filho ali, tomando conta, né? 7. Não deixar o GA cair na rotina. Olha, nem Deus gosta de rotina. Quando a gente vai para o culto, sabe o que Deus fala lá no Salmo? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque nem Ele aguenta as mesmas músicas. Por isso que a gente coloca algumas músicas, porque já vem a mesma música de novo. E vocês não sabem cantar nada diferente, não? Não sabem fazer nada diferente no grupo? Começa um dia o grupo pelo lanche, só para mudar alguma coisa, vai ficar um pouco diferente, né? Então, o líder tem que estar pensando, não deixar cair na rotina, porque rotina acaba deixando a coisa monótona e nem Deus se agrada da rotina. E as pessoas, às vezes alguns têm uma tendência de ser de rotina, porque para sair da rotina tem que pensar, dá trabalho. Entendeu? O que é isso aí? Isso é para sair da rotina, né? Pessoal, tem um roteiro aí, olha, roteiro. Oração, boas-vindas, quebra-gelo, música, quando tem música, compartilhar da meditação. É um roteiro de grupo de adultos, de jovens é de um pouquinho diferente, de teens também. Agradecimentos e testemunho, oração em grupos menores, tá? Lanche. Um grupo se reúne tranquilamente em 1h30. 1h30. Qual grupo que consegue se reunir em 1h30? Qual o grupo que passa disso aí?
Deixa eu dar uma dica para vocês. O grupo, eu já fui líder de grupo muitos anos, eu e a Claudinha. A gente percebeu, sabe o quê? As pessoas queriam ficar lá em casa até meia-noite, 11h30, 11 horas, 11h30. Aí a gente percebeu, isso não vai ser saudável, porque a gente tem que acordar cedo no dia seguinte. E essas pessoas também. Gente com criança lá, porque estava tão bom que a gente ficava conversando, não dá vontade de acabar. Mas a gente descobriu o seguinte, sempre tem que acabar com um gostinho de quero mais. Entendeu? Acaba naquele ponto que está muito bom, que está todo mundo gostando, você acaba. Pessoal, tá bom então, Deus abençoe, nada aconteceu. Entendeu? É assim que funciona. Você entendeu? Então, isso aqui tudo já foi pensado. Não vai deixar a pessoa... você acaba naquele momento ali que está muito bom, para ela pensar assim, puxa, eu queria mais. Quinta-feira eu estou de volta aqui, porque é muito bom isso aí. Você entendeu? Aí a gente começou a disciplinar as pessoas. Só que não era eu que fazia isso. Entendeu? Começar a arrumar as cadeiras, nada aconteceu. Tinha um irmão no grupo que era o auxiliar e ele já sabia, entendeu? Aí a gente foi ensinando, foi avisando e a gente foi disciplinando. Então o grupo, 1h40, eu sei que 1h30 é pouco, eu sabia que muita gente não ia conseguir chegar ali, porque o lanche às vezes se estende, né? Então, começa a mudar, faz às vezes o lanche primeiro. Faz o lanche primeiro e começa o grupo. Só aí você já quebra a rotina. Você tem que acabar o negócio nesse momento aí do grupo, onde o pessoal está achando legal e vai ter que parar. Entendeu? Que isso tem um efeito muito bom aí para o grupo. O que você acha que pode melhorar no seu GA e que dependa de você? Você tem que ser sincero agora e perguntar para Deus. Senhor, será que o meu GA está sendo um GA saudável? Tem comunhão no meu GA? As pessoas compartilham? As pessoas se sentem acolhidas? Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado, eu posso melhorar? A minha vida, eu estou zelando pela minha vida espiritual? Eu estou dando uma contribuição com a minha vida? Ou eu, através da minha vida espiritual, estou atrapalhando esses irmãos? É uma coisa que a gente tem que pensar, tá bom? Vamos encerrar, vamos orar. Pai, obrigado pela vida de cada um que está aqui. Nos abençoa, Senhor, nessa missão de liderar nesse ministério, Senhor, tão edificante que é o de grupo pequeno. Que o Senhor capacite cada irmão nosso, cada líder, seja de adulto, de jovem ou de adolescente, para ser um líder abençoado e fazer com que esses liderados se sintam bem, se sintam acolhidos, fazer com que eles cresçam, tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Abençoa os líderes, Senhor, toda a liderança, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.